Então, pessoal, aula 23, demonstração dos fluxos de caixa, método indireto de elaboração, exercício. Essa aula complementa o nosso vídeo anterior, né? Eu vou precisar que vocês tenham em mãos aquele resumo da ópera que eu fiz para vocês, para poder me acompanhar aqui, tá? Então, vamos lá. Estou com um exercício simples aqui de fluxo de caixa, se é que existe exercício simples de fluxo de caixa. Vamos ler. O que ele quer? Sabendo-se que as despesas com juros não foram pagas, portanto, as despesas com juros não afetaram o caixa, que o terreno foi vendido à vista, o fluxo de caixa decorrente das atividades operacionais gerado em 2017 foi em reais. Bom, ele quer o fluxo das atividades operacionais. O que eu tenho em mãos? O balanço do ano passado, 2016, e o balanço desse ano. E a demonstração de resultado do exercício. Para eu elaborar um fluxo de caixa, método indireto de elaboração, eu preciso dos balanços patrimoniais e da DRE do ano. O que eu tenho no balanço? Com muita calma. Disponível, clientes, duplicatas a receber, estoques, ativo de longo prazo, não circulante. No imobilizado eu tenho um terreno. Veja que no ano seguinte ele desapareceu, afirma aqui que foi vendido. Equipamentos, depreciação acumulada. No passivo circulante eu tenho fornecedores, salários a pagar. No não circulante, um empréstimo bancário. E lá no patrimônio líquido eu tenho o capital, as reservas de lucro e o total do passivo mais o patrimônio líquido. Legal. O que mais eu tenho? A DRE 2017. Vendas, custo do produto vendido, o lucro bruto, despesas, com salários, aluguel, despesa de depreciação, prejuízo na venda do terreno, a despesa financeira, aquela despesa de juros. Ele afirma essa despesa aqui que ela não foi paga. O lucro antes do IR, o imposto sobre a renda e o lucro líquido do exercício. Bom, já que eu estou com essa tela aqui, vamos ver qual foi a variação das contas do ativo circulante e do passivo circulante. Vamos ver qual foi a variação logo abaixo do disponível. Clientes. Era 50 o ano passado, 2016. Esse ano aumentou para 86. Portanto, houve uma variação em duplicatas a receber positiva de 36. Estoques. Era 36, esse ano aumentou para 50. Uma variação também positiva de 14. Depois vocês vão entender por que eu faço isso. Passivo circulante. Era 76 o ano passado, agora é 150 mil. Houve um aumento no saldo da conta, uma variação positiva de 74. Salários a pagar. Era 20, caiu para 15. Aqui eu tive uma variação negativa de 5.
fiz a variação das contas do ativo circulante e do passivo circulante. Fluxo das atividades operacionais. Resumo da ópera na mão, hein? Da aula passada. Fluxo das atividades operacionais. Aonde se concentra? Olha naquele resumo da ópera lá. No resultado do exercício ajustado. Primeiro aí, vamos ajustar o resultado do exercício. Como é que eu ajusto? Eu parto do resultado do exercício, que foi um lucro. O lucro líquido do exercício está aqui na DRE 120. 120. Somo com despesas que não afetam o caixa. Despesa de depreciação não afeta o caixa. Debita despesa de depreciação, credita a depreciação acumulada. Mais despesa de depreciação que foi 20. Vamos ver se tem mais alguma despesa que não tenha afetado o caixa. Prejuízo na venda de um terreno. Daqui a pouco você vai entender por que isso aqui não afeta o caixa. Mas uma perda na venda de um terreno. Que foi 12. Vamos ver se tem mais alguma. Despesa com juros. As despesas com juros não foram pagas. Portanto, não afetou o caixa. É uma despesa que é da competência de 2017. Ele debitou a despesa com juros e creditou empréstimo bancário. Então, está dentro aqui da dívida com o banco. Ele não pagou os juros do empréstimo. Uma despesa que não afetou o caixa. Mas a despesa com juros. Só entra aqui a despesa com juros, desde que ela não tenha sido paga. Seis. Menos receitas que não afetam o caixa. Eu não tenho nenhum aqui. Nenhum. Portanto, o lucro líquido ajustado para fins de elaboração da DFC R$ 158.000. Vocês têm naquele resumo da ópera o que é mais comum entrar no ajuste do resultado do exercício. Pode ver que vocês têm esses exemplos lá. O que é isso, pessoal? Desse lucro de 120, eu tirei despesas que não afetam o caixa. Pô, tirou, mas você somou. Essas despesas não estão diminuindo o lucro? Para eu tirar, eu somo. Quer dizer que daquele lucro de 120, o que afetou o caixa foi 158. Então, a primeira coisa é como é que se ajusta o resultado. Vocês têm os principais eventos que afetam
que entram no ajuste do resultado naquele resumo da ópera. Agora veja. Ativo, passivo, patrimônio líquido. No ativo, inverter o sinal. No passivo, manter o sinal. No ativo, inverte o sinal. No passivo e no patrimônio líquido, mantém o sinal. O que é isso? Primeira coisa que eu fiz foi ajustar o resultado. Agora eu vou no ativo circulante e passivo circulante ver a variação das contas. Já até anotei o valor aqui, ó. Aonde se concentram as atividades operacionais? No resultado do exercício ajustado, está lá no resumo da ópera, no ativo circulante e no passivo circulante. Se concentram aqui. Ativo circulante. Clientes. Teve uma variação de mais 36. Quando eu for elaborar o fluxo de caixa, é ativo, eu inverto o sinal. Não foi mais 36. Eu vou inverter o sinal, então vai ficar menos 36. Loucura, né? O que mais tem no ativo circulante? Estoques. Mais 14. No fluxo de caixa, eu inverto o sinal. Mais 14, eu vou inverter, então é menos. Estoques. Ativo circulante acabou. Passivo circulante. Fornecedores. Teve uma variação de mais 74. Mais 74. Contas do passivo e do PL, eu mantenho o sinal. Então, fornecedores, eu vou manter o sinal. Então, é mais. Manter o sinal. Deu 74 positivo a variação da conta, vou manter 74 positivo. Salários a pagar. Menos 5 foi a variação da conta. Menos 5. É de passivo, eu vou manter o sinal. De menos 5. Menos salários a pagar. Vou manter o sinal. De menos 5. O que eu fiz? Olha lá no resumo da ópera. Ajustei o resultado do exercício. O resultado do exercício ajustado deu 158. As atividades operacionais se concentram no resultado do exercício ajustado, no ativo circulante e no passivo circulante. Fluxo das atividades operacionais deu
177. Positivo. As atividades operacionais da empresa, então, geraram recursos da ordem de 177. Eu já respondi a questão. De bola. Mas para a gente exercitar, vamos fazer atividade de investimentos também. A operacional está aqui. Fluxo das atividades de investimentos. Olha lá no resumo da ópera. Aonde se concentra? Nos ativos de longo prazo, ou seja, no ativo não circulante. O que eu tenho no ativo não circulante? Terreno. Esse terreno foi vendido à vista. Terreno. Se eu pegar o preço de venda de um terreno menos o seu valor contábil, eu apuro qual foi o resultado da venda, que pode ter sido um ganho ou uma perda na venda desse terreno. O valor contábil do terreno eu tenho no balanço, 50. Valor contábil, 50. O que aparece na DRE é o resultado da venda. E houve uma perda na venda, um prejuízo de 12. Resultado da venda foi um prejuízo, uma perda de 12, então é negativo. Significa que esse terreno foi vendido 50 menos 12 por 38. Pessoal, o que afetou o caixa? Não é o resultado da venda, os 12. O que afetou o caixa foi o valor da venda, os 38. Essa grana entrou no caixa. Por isso que quando a gente está fazendo atividade operacional, o resultado da venda do terreno entra no ajuste do resultado. Primeiro que isso aqui não é atividade operacional, é de investimento. E segundo que esse valor não afetou o caixa. O que afetou o caixa é o valor da venda, 38. Então, no fluxo das atividades de investimentos, eu vou ter venda de um terreno, valor da venda, 38. Positivo, essa grana entrou no caixa. O que mais eu tenho no ativo não circulante, já que eu estou fazendo atividade de investimentos? Vamos ver. Equipamentos. 2016 não tinha nada. Zero. 2017 tem 200 mil. Obviamente que houve uma compra de equipamentos de um ano para outro.
Concorda comigo que essa grana então saiu do caixa para comprar equipamento? Menos compra de equipamentos. 200. Menos. A grana saiu do caixa para comprar equipamento. O que mais eu tenho no ativo não circulante, já que eu estou fazendo atividade de investimentos? Depreciação. Só que lembra que a depreciação, ela entra na atividade operacional como ajuste do resultado, a 20. Resumo da ópera, então. Quando você estiver fazendo atividade de investimento, não se preocupe com depreciação acumulada, porque ela já entrou na atividade operacional, ajustando o resultado do exercício. Então, no ativo não circulante, eu não tenho mais nada. Fluxo das atividades de investimentos, então. 38 menos 200 dá 162. Negativo. O fluxo das atividades de investimentos, então, consumiram recursos da ordem de 162. Vamos fazer também, apesar do exercício não pedir, o fluxo das atividades de financiamentos. Aonde ela se concentra? Olha o resumo da ópera da aula passada. No endividamento da empresa. Entendam por essa palavra endividamento quando a empresa pega dinheiro emprestado no mercado. Um empréstimo bancário, uma debêntures a pagar, um arrendamento financeiro a pagar. Bom, aqui eu só tenho um empréstimo bancário. Só para eu demonstrar aqui. Empréstimo bancário. Saldo inicial da conta. 130. 130. As despesas com juros não foram pagas. É até de 6. O que ele fez? Debitou despesa com juros, já que é uma despesa da competência desse exercício, 6. E creditou empréstimo bancário em 6. O que deixaria empréstimos bancários com saldo de 136. Já que isso aqui não foi pago ainda. Será pago provavelmente no ano seguinte. Qual é o saldo final da conta? 140. O saldo final de empréstimos bancários é 140. Era para ter 136 na conta. Tem mais que 136, tem 140. O que aconteceu aqui? A tomada de um novo empréstimo bancário, concorda? No valor de 4. Pegou mais 4 emprestado. Concorda comigo que essa grana aqui entrou no caixa?
Lembra que quando eu falo caixa, subentenda caixa, bancos conta movimento, aplicações financeiras de liquidez imediata, uma caderneta de poupança, por exemplo. Então, essa grana que entrou em bancos conta movimento, essa grana que entrou no caixa, fluxo das atividades de financiamento, obtenção de um empréstimo bancário de um ano para outro, né, no exercício de 4. A grana entrou no caixa, que é um número positivo. As atividades de financiamento, olha lá o resumo da ópera, se concentram no endividamento da empresa. Quando ela pega dinheiro emprestado no mercado, só tem esse. No capital social, observa que o capital social não teve movimentação, permaneceu inalterado. Nas reservas de capital, olha lá no resumo da ópera, não tem reserva de capital aqui, só tem reserva de lucro. Poderá fazer parte desse fluxo, olha lá no resumo da ópera, os dividendos pagos. Pessoal, vou escrever aqui mesmo. O lucro do exercício foi 120. O que eu faço basicamente com o lucro do exercício? Uma parte eu retenho dentro da empresa. Como é que eu retenho o lucro dentro da empresa? Quando eu constituo reservas de lucro. E outra parte eu distribuo como dividendos. Com o lucro do exercício, eu basicamente faço isso aqui. Dos 120, quanto ele reservou nas reservas de lucro? Não tinha nada o ano passado, esse ano tem 120. Então ele reservou 120. Significa que ele não distribuiu nada de dividendos. Pode observar que no passivo não tem dividendos a pagar. Evidentemente que reservar esse lucro não afetou o caixa, né? Afetaria o caixa se ele houvesse pago dividendos. Nesse exercício aqui ele não pagou. Nesse exercício. Haverá exercícios onde vai ocorrer o pagamento e a gente vê como é que funciona melhor a coisa. Mas lembra, do lucro, basicamente, uma parte eu reservo, outra parte eu distribuo como dividendos. Então, veja, no fluxo das atividades de investimento só tem isso aqui. Então, o fluxo das atividades de financiamentos, espero que eu não tenha falado errado, o fluxo das atividades de financiamentos geraram recursos da ordem de 4. Fluxo das atividades operacionais é o que ele queria. Fluxo das atividades de investimentos consumiram recursos. Fluxo das atividades de financiamento geraram recursos de 4. Quer ver que legal? Saldo inicial do caixa, 290. Saldo inicial do caixa, 290. O fluxo das atividades operacionais, quanto deu mesmo? Geraram recursos de 177. 177. Positivo, gerou recurso.
O fluxo das atividades de investimentos o fluxo das atividades de investimentos. Quanto deu? Investimentos. 162 negativo. Consumiram recursos de 162 negativo. O fluxo das atividades de financiamentos geraram recursos de 4. 290 mais 177 menos 162 mais 4 vai dar 309. 309, né? Não é lindo? O saldo final do caixa está no balanço de 2017, 309. Bateu. Lindo. Veja, qual fluxo deu mais trabalho para a gente fazer? Foi o operacional. E normalmente é o fluxo que dá mais trabalho. Por quê? Tem que ajustar o resultado. Normalmente, no ativo circulante e passivo circulante, normalmente, eu tenho um número, uma quantidade maior de contas. Esse normalmente é o que dá mais trabalho. Você concorda comigo que eu podia ter calculado só de investimento e só de financiamento, e aqui seria o meu X, 290 mais X menos 162 mais 4 é igual a 309. Por diferença, eu chegaria no 177 sem ter que fazer o fluxo. Concorda comigo? Pensa na hora da prova. Você ganhar tempo. Uma questão que é trabalhosa. Eu só calcularia a atividade de investimento, 2 continhas. Calcularia a atividade de financiamento, só tem uma aqui. Colocaria o X na atividade operacional e chegaria a nada por diferença. Eu ganho um bom tempo, né? Durante, como eu disse a vocês, a aula passada, nós vamos fazer uma quantidade significativa de questões e provas sobre fluxo de caixa. Isso aqui derruba muita gente. Eu até vou fazer atividade operacional para a gente exercitar, tá? Mas na hora da prova, eu boto um X aqui e calculo essas duas. E eu ganho tempo. Muita calma nessa hora, é o primeiro contato que vocês estão tendo com fluxo de caixa. Não é um bicho de 7 cabeças. Pega o resumo da ópera. Fixa o que entra em cada fluxo. À medida que nós vamos exercitando, vocês vão se habituando com o que entra no resultado do exercício para ajuste. Vocês têm aí da aula passada. E devagar a gente vai se habituando com isso aqui. Que realmente derruba muita gente. E não é tão difícil. É evidente que nós vamos fazer questões de provas mais complexas do que essa, mas vocês vão ver que a base de elaboração eu vou agir da mesma forma. Inverter, manter. Legal, pessoal? Então, até a nossa próxima aula. Com fluxo de caixa, questões de prova, método indireto de elaboração. Até lá, pessoal.
Understood.